Olá, saudações fraternas a estes irmãos e irmãs, companheiros que estão envolvidos nas atividades do Centro Espírita Nosso Lar, comungando conosco deste espaço, agora mais virtual ou predominantemente virtual. Hoje iremos refletir juntos mais uma vez sobre o significado do livre-arbítrio. E para iniciar estes momentos de reflexão, vamos fazer a leitura de um pequeno texto. O escolhido dessa vez foi o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. É o item 8. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim com um cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre, por si só, horizontes que a multidão somente verá mais tarde, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. Aparentemente, um contraponto já, né? Falar de livre-arbítrio e vir com uma mensagem do Evangelho falando de obediência e resignação. Vamos refletir sobre isso. Mas antes, vamos fazer a nossa costumeira prece, não para atender a um simples processo estabelecido, uma forma, a um ritual. Faremos uma prece buscando justamente um momento de enlevo, uma inspiração, um entrelaçamento mental e emocional maior com os espíritos elevados, benfeitores que nos acompanham. E o ideal é que quem assiste também busque, nesse momento, pensar, refletir de maneira mais profunda e entrar em comunhão com seu orientador,
conhecido como anjo da guarda. Aos companheiros do plano espiritual, irmãos e irmãs que nos assistem, nos acompanham, buscando nos levar ao progresso, ao crescimento intelectual, ao crescimento moral. Neste momento buscamos, nestas presenças, todo o material fluídico, intelectual e emocional a suprir em nós as nossas carências, possibilitando-nos um momento especial de transformação, de reflexão. Neste momento, pedimos o apoio, o amparo, não apenas a nós, mas a todos aqueles que nos assistem, nos ouvem, a seus familiares, e em especial ainda aos que estão acamados, doentes, não apenas pelo vírus do momento, mas por qualquer enfermidade. Que eles possam sentir um calor e ao mesmo tempo um frescor, que anima, que promove a esperança, a certeza de que dias melhores virão. Queridos companheiros, ampara-nos, ilumina-nos e nos direcione sempre nos nossos trabalhos e nas nossas intenções. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Que assim seja. As obras que eu indico, que eu busquei inspiração, material para poder refletir sobre essa questão, sobre o livre-arbítrio, foi Divina Presença, que é um comentário do espírito Yoga Shiririshna, a João da Cruz. Foi o livro Filho de Deus, psicografia de Divaldo, do espírito Joana de Ângeles. O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. O Evangelho, e algumas outras mensagens nas diversas obras que temos na doutrina. E iniciarei tentando justificar a escolha da mensagem de abertura, obediência e resignação do Evangelho, com um tema em que abordaremos o livre-arbítrio e seu significado. E para começar, vamos fazer uma definição do livre-arbítrio. Procurando nos dicionários diversos, a palavra arbítrio significa a liberdade de escolha, o juízo que se faça, a opinião, o direcionamento, a manifestação da vontade. Leon Denis traz uma definição um pouco mais poética. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pela razão. Tentando conciliar este ímpeto próprio, particular de direcionamento com a obediência aos princípios norteadores do universo, às leis universais, às leis de Deus, compreenderemos que quanto mais obediência e resignação diante dessas leis que regem todo o universo, os elementos materiais, os elementos espirituais, mais liberdade eu adquiro. Mas como eu vou conciliar estes conceitos? Quanto mais eu obedeço, mais livre eu estou. Leon Denis nos indica que a liberdade ela aumenta quando cresce a nossa razão, quando crescemos em sensibilidade emocional.
Pois, à medida que eu me enriqueço intelectualmente, à medida que eu cresço em fraternidade, em amor, sempre ao escolher, eu passo a vislumbrar mais opções diante de uma realidade que se defronta. Tendo o conhecimento e o direcionamento e equilíbrio emocional, conseguimos analisar os fatos com maior critério, conseguimos deduzir consequências das nossas escolhas com maior clareza, o que fatalmente me dá maior liberdade de escolha. Então a obediência que aumenta o livre-arbítrio é a obediência às leis universais. É o entendimento, é o respeito, pois assim passo a ter mais poder de escolha, pois compreendo melhor as consequências. Eu acho que assim fica um pouco mais tranquilo de conciliar os conceitos, pois liberdade seria o sentido positivo do termo. Libertinagem seria uma corrupção deste termo. A libertinagem seria uma atitude aparentemente marcada por uma liberdade de escolha, por um acréscimo dessa liberdade, mas na verdade não é, porque fere o princípio da liberdade do outro. Vivemos em sociedade, somos seres sociais. À medida que eu manifesto os meus instintos primitivos, sob o pretexto de estar sendo livre, exercendo a minha liberdade e ferindo a liberdade do outro, eu não estou exercendo uma escolha consciente. E isso chega a uma questão essencial quando a gente debate sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio tem o mesmo grau em todos os seres? Todas as pessoas gozam do mesmo nível de livre-arbítrio? Uns têm mais liberdade do que outros? É uma questão até filosófica. E nós entendemos que, sim, existem graus diferentes de livre-arbítrio. O próprio Livro dos Espíritos traz uma questão sobre isso, no capítulo sobre o livre-arbítrio, sobre as leis morais. Vamos imaginar uma criança de tenra idade, ainda não completou seu processo encarnatório, não goza de uma lucidez maior, tem fragilidades por conta disso. Trafegando na rua, ela precisa do acompanhamento de um adulto. Se você passa por uma rua muito movimentada, precisa segurar na mão, de preferência deixar do lado da calçada e não do lado da rua, de forma a garantir uma ação no momento mais imprevisto, em uma tentativa de fuga. É necessário então conduzi-la, segurar-lhe a mão e direcionar seus movimentos. Porque, deixando-a livre ao sabor das próprias escolhas, a possibilidade de um acidente, talvez até fatal, é muito maior. Então ela não tem a mesma liberdade que um adulto, porque sua própria condição não permite isso. Suas possibilidades de escolhas lúcidas e conscientes está diminuída. Da mesma forma, ou analogamente, poderemos deduzir que os espíritos também são assim. Quanto maior for o nível de conhecimento, de moralidade, maior a liberdade de ação.
Aqui na Terra, encarnado, temos pessoas de vários níveis espirituais, vários níveis evolutivos. Os mais adiantados gozam de maior livre-arbítrio, decorrência natural da possibilidade maior de vislumbre de escolhas. Então, o livre-arbítrio, ele é um processo crescente de conquista. À medida que nos esforçamos para vencer os arrastamentos aparentemente irresistíveis, traços ainda instintivos que nos aprisionam e nos diminuem o livre-arbítrio, diminuindo essas características, alcançamos uma liberdade maior. Então existem graus diferentes. Uma outra questão importante para refletirmos é: quais elementos que afetam, diminuem, impactam na minha liberdade de escolha? Os elementos materiais, os elementos morais, os instintos, as dificuldades, as condições sociais? Observem que, na conceituação essencial, livre-arbítrio significa liberdade de escolha. É uma ação deliberada, em que manifestamos a nossa vontade. Então, independente do nível intelectual e moral que cada um esteja, sempre temos liberdade de escolha. Por mais que estejamos constrangidos por fatores externos, fatores materiais, prisioneiros, sempre temos escolhas. Se não na exteriorização física, mas nas escolhas intelectuais e emocionais. Claro que é uma crescente. À medida que crescemos, podemos modificar as possibilidades dessas escolhas. Então, sobre as questões sociais, imaginemos alguém que nasça em uma sociedade que culturalmente, tradicionalmente, é comum ainda o hábito da escravidão. E aí você nasce como filho daquele que é dominante, que escraviza, e naturalmente como herdeiro herdará também a possibilidade de continuar exercendo essa escravidão. Nesse caso, como associaremos a responsabilidade sobre os atos com a liberdade? Um costume social, seja ele qual for, ele não é determinante. Determinante sempre é a livre escolha. Claro que o nível de responsabilidade de um indivíduo é compatível com as condições externas e internas. O nível de responsabilidade daquele que nasceu numa sociedade dessa tende a ser menor do que aquele que tem o livre conhecimento. Mas a espiritualidade alerta. A partir do momento em que informações chegam que esse ato não está compatível com as questões morais essenciais, o nível de responsabilidade aumenta. E também aumenta de acordo com o nível espiritual do ser. Então, aquele que já teve experiências que demonstram que isso não é o natural, a escravidão, ele tem um nível de responsabilidade maior. E sempre ele tem a escolha de seguir ou não esses traços, os costumes sociais. Até mesmo atual, nas questões mais leves, né, digamos assim. Nós temos sempre a escolha de seguir ou não as tradições familiares, os costumes. Observem que eu não estou incitando aos pensamentos de revolta, a manifestações de oposições sem sentido.
É só um estímulo à reflexão sobre o nosso pretexto de estar respeitando os costumes sociais e agindo contrariamente ao que já conhecemos que é bom ou ruim. Devemos refletir sobre essas questões, pois existe uma junção fina entre liberdade e responsabilidade. Quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade. Quanto mais responsável por si, pelos atos, o ser se torna, maior o seu nível de liberdade. É uma via de mão dupla. Uma outra questão importante é as nossas predisposições instintivas. Temos uma tendência natural a um certo comportamento. Como que isso afeta o livre-arbítrio? A espiritualidade diz, reforçando a ideia, nenhum arrastamento é irresistível. Fica sempre facultado ao espírito a liberdade de escolha. O corpo, ele exerce certas limitações à nossa liberdade. O corpo material, o corpo denso. As patologias, as alterações hormonais, neurológicas, impactam no nosso comportamento. Um exemplo simples. Às vezes, numa crise de ansiedade, indo a um pronto-socorro, você recebe como medicação um benzodiazepínico. Sua noção de realidade, seu nível de estresse, de raiva, de medo, de angústia, diminui. Uma ação corporal afeta a nossa elaboração e interpretação da realidade. Em uma questão menos nobre, o indivíduo que faz uso de certas substâncias entorpecentes, alcoólicos, tem seu comportamento e percepção alterado. Mas observem que existe a necessidade de diferenciar causa e efeito. Sempre a causa é o espírito. As manifestações corporais são efeitos. Logo, o indivíduo sempre tem uma responsabilidade. Mas, até nas leis humanas, como nos Estados Unidos, alguns estados, as mulheres que cometem crimes durante a tensão pré-menstrual têm a pena abrandada, porque já se sabe que as alterações hormonais impactam na tomada de decisão. Mas sempre existe a predominância da mente, do espírito. Você pode estar arrastado, impulsionado a cometer um crime por fatores externos, até fatores internos no que diz respeito à fisiologia. Mas o que se vai manifestar, na verdade, é a predisposição fruto das escolhas que se fez em outros momentos. Ou seja, é o seu arcabouço evolutivo como um todo. Todas as escolhas que fazemos, ela vai ampliar ou restringir a manifestação da liberdade, que é essencial. Todos temos. Logo, sempre fica sob nossa responsabilidade termos ou não maior liberdade. No princípio da criação, todos nós fomos feitos simples e ignorantes. Não temos tendenciosidades. A única é a tendência ao progresso e nos aproximarmos de Deus. Mas de que forma, quanto tempo isso vai levar, fica pela livre escolha. Então sempre temos essa responsabilidade, até sobre o nível de livre-arbítrio que temos. Quer usufruir de maior liberdade? Então vamos investir nisso. No domínio dos instintos,
no desenvolvimento do amor, da fraternidade, no enriquecimento intelectual, e assim poderemos, aos poucos, ir usufruindo de uma felicidade maior e de maior liberdade. Pois liberdade significa progresso, significa avanço espiritual e significa felicidade. Pois quanto mais livre, mais feliz. Mais livre dentro daquele conceito inicial que trabalhamos sobre obediência. Obediência aos princípios reguladores do universo. Crescendo em obediência a Deus, crescemos em liberdade. Isso os orgulhosos e egoístas e intelectuais puros não conseguem compreender, porque foge ao senso comum. E é o que Jesus até diz, que agradece pelas verdades terem sido reveladas aos simples e humildes, porque não é que foi revelada apenas a alguns, mas alguns apenas já conseguiram compreender. Essa análise dos contrapontos. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. São questões que devemos refletir, porque o que aparenta nem sempre é o que realmente é. E nos cabe, temos nas mãos, na mente, na alma, todas as possibilidades de enriquecermos em entendimento, em liberdade, em felicidade. E para encerrar esses breves momentos, muito curtos, de reflexão, vou ler um pequeno trecho aqui do Problema do Ser e Destino da Dor, que corrobora essas informações. O espírito só está verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais que lhes são externas se tornem internas e conscientes pelo próprio fato de sua evolução. No dia em que ele se penetrar da lei e fizer dela a norma de suas ações, terá atingido o ponto moral em que o homem se possui, domina e governa a si mesmo. Então a liberdade essencialmente está relacionada ao autodomínio, à autogovernança. Nesse crescimento dessa faculdade de direcionar os próprios passos. Hoje, pelos estímulos que temos, vivemos um pensamento muito fragmentado. Nem sobre os nossos próprios pensamentos estamos exercendo o domínio, o autodomínio. Vivemos ansiedades, medos, angústias, muitas das quais não guardam relação com a realidade objetiva. Tentamos dormir de um pensamento acelerado, dividido em questões que não agregam e não trazem nenhum grau de felicidade. Mas a partir do momento que nos exercitamos através da fraternidade, da obediência às leis divinas, do enriquecimento intelectual, da reflexão, desse conjunto de fatores que nos engrandecem, poderemos exercer cada vez mais o autodomínio. E isso amplia a nossa possibilidade de escolha consciente. Então, isso eu quero pensar, isso eu quero fazer. Eu quero seguir por este caminho. Assim usufruiremos de maior liberdade. Espero que essas pequenas reflexões nos ajudem não só a entender melhor o livre-arbítrio, mas a nos incitar à reflexão sobre essas questões. Aumentando não a nossa responsabilidade, não no sentido de colocar mais peso nas costas, mas de justamente o contrário, de nos livrarmos de tantas amarras, de tantos vícios. Muita paz. Vamos fazer a nossa prece de encerramento.
Mestre amado Jesus, exemplo máximo que tivemos aqui neste planeta do exercício consciente da liberdade. Por livre e espontânea escolha, veio até nós, diminuindo a sua manifestação de amor e paz, o seu entendimento, para um nível que pudesse ser materializado aqui neste plano, mas enriquecendo-nos com uma demonstração grandiosa do amor que leva à verdadeira liberdade. É que te pedimos humildemente que nos ajude neste processo de entender o teu exemplo, as tuas vivências. Ampara-nos nestes momentos de dificuldade em que passamos por momentos de crises sociais, morais, médicas, traduzindo uma única crise que é a nossa espiritual. Que possamos passar por este momento de tormenta e usufruir tão breve da bonança que isto poderá nos trazer. Que possamos aprender a usufruir destes momentos, catalisando o nosso progresso, aumentando o nosso grau de liberdade, de responsabilidade e, consequentemente, de felicidade. Que a tua paz, Mestre, alcance todos os corações, todos estes que refletiram conosco, permitindo que sedimente estas informações e que delas haja um fruto de ações. E que este fruto seja cada vez mais o crescimento do amor. Muito obrigado. Ampara-nos sempre, Mestre. Que assim seja.